Doutora, eu tenho perda auditiva bilateral. A minha perda auditiva é significativa e eu estou em dúvida se eu sou enquadrado ou não como pessoa com deficiência auditiva. Essa é uma dúvida super comum no consultório e nesse vídeo eu vou te mostrar como calcular a média aritmética que a lei exige para que você se enquadre como PCD auditivo. Eu sou a doutora Larissa Vilela, eu sou médico otorrinolaringologista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Se tem alguma dúvida relacionada à perda auditiva e deficiência auditiva, deixe aqui nos comentários e se inscreva no nosso canal. Pacientes com perda auditiva bilateral nos dois ouvidos podem se enquadrar como deficientes auditivos. E a Lei 14.768 de 2023 coloca quando esse paciente pode ser considerado ou não deficiente auditivo pela perda bilateral. Mas muitos pacientes ficam em dúvidas e falam, doutora, mas eu não sei se pela minha audiometria eu entraria ou não. E agora eu vou te explicar como calcular a média aritmética que a lei exige e a partir de qual valor se considera PCD auditivo. Primeiramente, para facilitar um pouquinho, eu vou trazer uma audiometria normal, para você conseguir visualizar e entender bem aonde você deve buscar as informações. Depois eu vou trazer uma audiometria com alteração e de um paciente que é enquadrado como PCD auditivo, para você conseguir fazer um cálculo que vai ser um pouquinho mais complexo do que o da audiometria normal. Então, vem ver aqui comigo. Para o cálculo da deficiência auditiva, a gente vai utilizar a Lei 14.768, de 22 de dezembro de 2023, que é a lei que define a deficiência auditiva e estabelece os valores referenciais da limitação auditiva. Então, na lei, indo no parágrafo 1º do artigo 1º, a gente tem que adotar-se-á como valor referencial para a limitação auditiva a média aritmética de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Agora vamos ver a audiometria, para eu te mostrar como fazer esse cálculo. Nessa audiometria, o audiograma é essa primeira parte da audiometria. Essa é uma audiometria normal, uma audiometria padrão, e essa primeira parte aqui, ó, é a parte do audiograma. Você vai ver que tem uma parte relacionada à orelha direita e outra parte relacionada à orelha esquerda. E aí, quando a gente vai avaliar e fazer esse cálculo, então vamos primeiro ver a parte da orelha direita. Nesse gráfico, aqui nessa parte do gráfico, temos as frequências sonoras. 125 Hz, 250, 500, 750, 1000 e assim por diante, até 16.000 Hz. Então, essa parte da sua audiometria é relacionada à frequência do som. Já essa parte aqui, vertical, ela é relacionada à intensidade do som para que você consiga escutar. Indo de -10, essa parte ela é colocada em decibéis, de -10 até 120 decibéis. Então aqui a gente tem -10, 0, 10 e assim sucessivamente. Entre cada uma dessas linhas na vertical, a gente também pode fazer a marcação do 5. Por exemplo, entre o 0 e o 10, a gente pode marcar o 5. E aqui é onde tem a marcação do paciente. Entre o 10 e o 20, a gente pode marcar o 15. Então, nessa parte vertical, a gente marca de 5 em 5 a audição do paciente, ou seja, -10, -5, 0, 5, 10, 15, para você entender quando tiver uma marcação no meio e não em cima da linha. Quando a gente quiser marcar esse valor redondo, né, a gente vai colocar a marcação na linha. Se a marcação estiver entre as linhas, a gente tem que considerar como
o valor intermediário entre esses dois. Então, nesse paciente que tem uma audição normal, a gente tem as marcações por convenção. Toda a marcação do ouvido direito, a gente geralmente marca com um círculo. E ainda colocamos a cor vermelha para se referir aos limiares da audição no ouvido direito. Então, onde está o círculo da marcação do paciente, é onde o paciente conseguiu escutar cada uma das frequências testadas, onde ele conseguiu perceber o som que a fonoaudióloga testou durante o exame. Aqui em 250 Hz, o paciente escutou em 5 decibéis. Observe que está entre o 0 e o 10 a marcação dele. Em 250 Hz, ele escutou 5 decibéis. Em 500 Hz, ele também escutou 5 decibéis. E em todas as frequências testadas até 8000 Hz, o paciente escutou em 5 decibéis. Para fazer um suposto cálculo nessa orelha direita, para ver se enquadraria ou não como PCD auditivo, eu somaria a intensidade sonora que o paciente escutou em 500, que aqui seria 5, com a intensidade que escutou em 1000, mais 5, com a intensidade que escutou em 2000, que deu 5 também, e com a intensidade que escutou em 3000, que foi 5 também. Então, fazendo o cálculo, seria 5 mais 5 mais 5 mais 5, que daria 20, e tudo isso dividido por 4 daria uma média de 5. Então, a média no ouvido direito seria 5 decibéis. Indo para a orelha esquerda, vamos fazer a conta também? É bom que essa audiometria ficou bem fácil, né? Então, na orelha direita, relembrando, frequências sonoras em Hertz, e na vertical a gente tem a intensidade do som que o paciente conseguiu escutar, indo de menos 10 até 120 decibéis. O X é a convenção para marcação da audição relacionada à orelha esquerda, e geralmente se coloca também com a cor azul. O X é onde o paciente escutou. 250 Hz ele escutou em 5 decibéis. Observe que o X está entre a linha do 0 e a linha do 10. Se ele tivesse exatamente na linha do 10, seria 10 decibéis. 250 Hz o paciente escutou em 5 decibéis. 500 Hz em 5 decibéis também. 1000 Hz, 5 decibéis também. E aqui, para considerar a lei, a gente não considera o 2000, tá? Pula para o 3000 e 5 decibéis. Então, para fazer o cálculo na orelha esquerda, somaríamos o valor em 500 Hz, que é 5 decibéis, com o valor em 1000 Hz, que é 5 decibéis também, com o valor de 2000 Hz, que é 5 decibéis, e com o valor de 3000 Hz, que é 5 decibéis também. Somando 5 mais 5 mais 5 mais 5 daria 20, dividiria por 4 e daria uma média de 5 decibéis. Então, nesse caso, a média da orelha direita deu 5 decibéis, a média da orelha esquerda deu 5 decibéis também, e aí o paciente não é considerado deficiente auditivo. Agora, venha ver comigo uma outra audiometria. Bom, esse é um outro exemplo de audiometria, onde temos orelha direita e orelha esquerda. Orelha direita, marcações em vermelho da audição. Orelha esquerda, marcações em azul da audição. Nesse daqui, você percebe que tem uma linha verde, que não tinha naquela audiometria com a audição normal. Essa linha verde, ela é a linha da nossa via óssea. E é uma linha que a gente avalia quando existe uma perda auditiva. A fonoaudióloga faz uma avaliação da capacidade auditiva do paciente por via óssea. E aí ela traz essa configuração em verde. Quando a configuração em verde está diferente, está separada da configuração aqui em vermelho do ouvido direito, mostra que tem uma perda condutiva.
Mas não se preocupe com isso. Quando você for fazer o seu cálculo, você vai considerar sempre a linha vermelha quando você estiver vendo o ouvido direito e sempre a linha azul quando estiver vendo a orelha esquerda. Não leve em consideração essa linha superior que tem relacionado à via óssea. Para o cálculo nesse paciente, aqui você observa que as marcações da frequência vieram embaixo. Pode ser que venha aqui as marcações da frequência em hertz ou na parte superior. Vai depender um pouquinho do formato de configuração de audiometria que a fonoaudióloga está utilizando. 500 Hz, a gente tem uma audição de 75 decibéis. Perceba que o círculo está entre 70 e 80. 1000 Hz, a audição do paciente está em 70 decibéis. 2000 Hz, a audição do paciente está em 45 decibéis. E 3000 Hz, a audição do paciente está em 40 decibéis. Então aqui somaríamos 75 com 70 com 40 com 45. A soma do paciente daria 230. Para o lado direito, você dividiria esse valor por 4 e chegaria a um valor de 57,5 decibéis de média aritmética das frequências de 500, 1000, 2000 e 3000, ou seja, superior a 41 decibéis. Desse lado, o paciente se enquadra na lei como deficiente auditivo. Agora vamos ver o outro lado, o lado esquerdo. Avaliando o audiograma do ouvido esquerdo, a gente tem então 500 Hz, o paciente está escutando em 85 decibéis. Veja, o xizinho está entre 80 e 90, então são 85 decibéis. Em 1000 Hz, o paciente está escutando em 95 decibéis. Em 2000 Hz, o paciente está escutando em 85 decibéis. Em 3000 Hz, o paciente está escutando em 100 decibéis. Somando 85 mais 95 mais 85 mais 100 decibéis, isso dá uma soma de... A soma dá 365, que dividido por 4 dá uma média aritmética de 91,25, ou seja, superior a 41 decibéis, e com isso os dois ouvidos atingem o que a lei coloca como valor mínimo para ser considerado deficiente auditivo. Bom, espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe. Se ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e se inscreva no nosso canal.